Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 17 de julho, 16º domingo do tempo comum. Nós iniciamos aí com essa celebração de hoje, com o domingo, dia do Senhor, uma nova semana que marca a nossa caminhada para o céu. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está em Betânia, casa de Marta, casa de Lázaro, casa de Maria. Que Maria é essa? Madalena, prima de Lázaro e de Marta. E vejam que o Evangelho não se refere a ela como prima. Ontem nós ouvíamos o Evangelho de Mateus, que nos apresentava Maria e os apóstolos indo à procura de Jesus e foram chamados, relatados a Jesus como mãe e irmãos. Maria Madalena é chamada hoje de irmã de Marta e de Lázaro. Ora, para que a gente veja que a palavra irmão na Sagrada Escritura designa parente próximo. Jesus estava na casa dessas primas, dessas irmãs, dessa família que o acolhia sempre que ele ia a Jerusalém. Betânia dista 5 quilômetros de Jerusalém, um povoadozinho que ficava bem ao lado. Jesus ia para lá para confraternizar com eles, para tomar refeições, para pregar a palavra. E Jesus havia chegado ali, certamente tinha subido a Jerusalém e resolveu hospedar-se na casa desses amigos. Nós sabemos que Jesus nunca chegava sozinho. Atrás de Jesus vinham 12, no mínimo, sem contar todos os outros que o Senhor chama de discípulos. Ora, Marta, como uma boa dona de casa, como uma mulher preocupada com o funcionamento de todas as coisas, Marta prontamente se coloca à disposição, vai para a cozinha para preparar refeição para todo aquele grupo que havia chegado. Maria, sua irmã, sua prima, Madalena, sentou-se aos pés de Jesus e o escutava. Ora, nós vemos o relato, e sabemos o que Marta faz. Se incomoda por estar ali na cozinha, trabalhando sozinha, preparando refeição para aquela quantidade inteira de pessoas, e vai até a sala e pede a Jesus: olha, mande que Marta venha me ajudar. E Jesus é categórico com Marta: Marta, uma coisa apenas é necessária. Maria escolheu a melhor parte, ou seja, ela veio aqui me ouvir, ela me recebeu, sentou-se comigo, me deu atenção. Não que você não tenha me dado atenção, você foi se preocupar com outras coisas que agora, nesse instante, não são necessárias. É como, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus quisesse dizer a Marta: senta aqui, escuta o que eu tenho a dizer, converte o teu coração, enche a tua alma da graça de Deus, e depois que eu terminar de dar essa lição, todos nós podemos te ajudar a preparar as coisas para a refeição. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é uma característica dos tempos de hoje. Os homens e mulheres são atarefados, não têm tempo para as coisas essenciais e importantes. Quais são essas coisas essenciais e importantes? Eu cresci no interior. No interior, duas coisas eram importantes para nós: a nossa família e o encontro com Deus. Eu não me lembro de um domingo que eu tenha ficado sem ir à missa, sem tirar tempo para estar com o Senhor na sua casa, com os irmãos na comunidade, ouvindo a palavra, recebendo a Eucaristia, socializando e partilhando aquilo que Deus fazia na minha vida. E depois de ir à missa, qual era o grande compromisso? O almoço em família, com as avós, com os primos, tios, tias, com todos. Nós nos ajudávamos, cada um levava uma coisa e de repente o almoço, a refeição estava pronta. Mas antes a família tinha ido à missa. A família tinha se sentado aos pés de Jesus para ouvi-lo, para escutá-lo.
que é que nós temos hoje? Uma multidão de pessoas que não tem tempo nem para Deus nem para a família, que não tem tempo para si mesmos. Nós vemos homens e mulheres estressados, reclamando o tempo todo, alguns deprimidos, outros tanto terminando o seu relacionamento, desmanchando as suas famílias, porque não conseguem dar a atenção necessária e suficiente que as coisas e as pessoas merecem. Querem servir às coisas, querem servir ao mundo, ao seu trabalho, querem ganhar dinheiro, mas não querem estar com aqueles que são importantes, e primeiramente com Deus, e não querem ser aquilo que são, homens e mulheres, pecadores, que necessitam de descanso, que necessitam em Deus e na família recobrar as suas forças. Não querem ser, querem apenas ter. Quantas vezes o trabalho nos afasta de Deus? E eu não estou dizendo que nós não devamos trabalhar. Aliás, tem gente que acha que o padre, as religiosas não fazem nada. Não, nós trabalhamos bastante, mas nós tiramos tempo para Deus, para a missa diária, para a oração diária, para as nossas devoções pessoais e particulares. É preciso tirar tempo para o Senhor, porque com o Senhor ao nosso lado, todo o trabalho que muitas vezes é pesaroso se torna um fardo leve. É uma alegria trabalhar quando Deus está conosco, quando Ele faz parte da nossa caminhada. E quando Deus entra na nossa vida, Ele muda toda a história. Você que vai à missa hoje, vai ouvir a primeira leitura do livro do Gênesis, Abraão recebe a visita de Deus. Aqueles 3 homens que chegam de repente à sua casa, à sua tenda. Abraão reconhece a presença do Senhor, se prostra e põe-se a servi-lo. Abraão ficou ali sentado com Deus, ouvindo o que Deus tinha a dizer, enquanto tudo estava sendo preparado. Depois ele, sua mulher e toda a sua casa serviram ao Senhor. E por terem tirado tempo para Deus, qual é a recompensa de Deus para Abraão? Um filho. O Senhor diz, no ano que vem, nessa mesma época, voltaremos aqui e tua esposa Sara terá dado à luz um filho. Sara era estéril, mas concebeu pela graça de Deus. Ora, quantas vezes nós colocamos os nossos afazeres todos diante de Deus e esquecemos de sentar para saber o que o Senhor tem para nós? Se Abraão não tivesse dado atenção a Deus, certamente não teria recebido a bênção de uma descendência, de ter nos seus braços, um ano depois, um filho, Isaque, o herdeiro da promessa de Deus. Quantas promessas, quantas coisas Deus já não quis dar a nós, fazer a nós, e nós, muito ocupados com as nossas coisas, não demos atenção ao chamado do Senhor. Ora, quantas vezes nós achamos que dar tempo a Deus, dar tempo à família e às pessoas, isso vai causar perda de tempo, vai causar mal-estar no futuro, vai nos fazer perder o foco. Ora, quem não está disposto a sacrificar-se para estar com outro, nunca vai entender o que é de fato ser filho de Deus, ser família, ser pai, mãe, esposo, esposa. Nunca. Porque para ser, eu preciso perder tempo em relação a outras coisas e me ocupar de mim mesmo. Nós ouvimos isso na segunda leitura desse final de semana, quando Paulo aos Colossenses escreve que ele foi chamado por Deus a explanar, a mostrar ao mundo todo esse mistério do Cristo que estava escondido. Mas quem tem a disponibilidade de anunciar esse mistério também tem que estar disposto a sofrer por esse mistério. Por isso Paulo vai dizer que completa na sua carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Ora, quantos pais e mães não poderiam sacrificar o seu trabalho para dar tempo aos seus filhos e filhas e assim forjar uma família decente, cristã, alegre, feliz? Pense nisso. Vá à igreja hoje, ouça a palavra, comungue a Eucaristia, volte para casa e seja um cristão melhor. Não seja Marta, apenas atarefada, mas seja Marta, que se senta, ouve e depois, com a companhia do Senhor e de todos aqueles que o Senhor colocou ao seu redor, faça e realize o bem e todas as tarefas que você tem a cumprir. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas.
Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.